El diezmo es la obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Traed los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones superabundantemente sobre tu vida. Y si usted no lo cree, todavía la Biblia dice: haced prueba de mí. Entonces, que en esta noche nosotros podamos llegar al altar de Dios con un corazón rendido, obediente, feliz, contento y dadivoso. Amén. Toma tu ofrenda en tu mano. Vamos a orar y vamos, como señal de adoración a Dios, también bendecir la casa del Señor. Hemos sido gratos a Dios por lo que Dios ha provisto para esta casa. Hemos agradecido a Dios por las provisiones que Dios ha traído a este lugar, por las cosas que podemos cumplir, por todo aquello que podemos comprar y pagar. Y gracias a quién? Al pueblo dadivoso, al pueblo contento que ofrenda con alegría en su corazón. Amén. Dios multiplica tanto en su casa la semilla, como también multiplica la semilla que tú traes en tu hogar y en tu familia, en tu empresa y en los lugares por donde trabajas. Dios bendice. Amén. Padre, queremos darte gracias y bendecir, Señor, esta ofrenda en esta noche, esta semilla, Dios, que será depositada en una tierra fértil, Dios, donde aquí, Señor, se puede ver tu presencia, Dios amado, donde en este lugar podemos ver los frutos, Señor, de aquello que se planta. Padre, y en el nombre de Jesús, nosotros queremos bendecir a todos tus hijos, hijas, Señor, que traen tu ofrenda a tu altar, Señor. También bendecir a aquellos que no pueden hoy, Señor, ofrendar, o que no tienen lo que dar hoy, Señor amado, para que ellos sean bendecidos de igual manera, Señor amado, y que puedan llegar al día, Señor, y que puedan traer con alegría esta ofrenda, esta semilla ante tu presencia, Dios, y que pueda ser multiplicada al 100 por 1, tanto aquí en tu casa, como, Señor, en el hogar de todos aquellos que así lo hacen, Padre, para la gloria, para la honra y alabanza de ti, Señor. También queremos bendecir, Señor amado, los diezmos, Dios amado, que por obediencia a tu palabra son traídos a tu altar, Dios, donde, Señor amado, tú abrirás, Señor, las ventanas de los cielos, derramando bendición sobre sus vidas, Dios, sobre su hogar, y reprenderás con esta actitud, Señor, el espíritu devorador, Señor amado, de la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Jesús pueda pasar, hermanos, en el nombre de Jesús, con alegría. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei A bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Ahora sí, los niños pasan acá adelante. Vamos a orar por ellos. Tienen su escuelita preparada para hoy. Hay sorpresas aquí hoy para los niños. Qué maravilla. Vamos arriba, rápido, corriendo, porque a los que les gustan correr, ese es el momento de correr. Otro momento no. Aleluya. Vamos arriba. Todos aquí. Ahí viene otra corriendo, allá vienen otros. Allá viene una chiquita corriendo. Aquella nació acá prácticamente. Guadalupe. Ni caminaba cuando vino para la escuelita. De tan chiquita que era. Y moza. Bueno, extienda sus manos para acá y vamos a bendecir a estos niños y niñas lindos de la casa del Señor. Niños de Bautista Nacional. Qué lindos, amorosos. Este es el futuro de esta iglesia, amados. Amén. Aquí hay jóvenes que se van a tornar jóvenes y que van a ser la fuerza de esta iglesia. Amén. Y que van a tornarse adultos y van a ser profetas, pastores, maestros, misioneros, apóstoles, qué sé yo. Serán un instrumento en las manos de Dios para bendecir la gloria del Señor y bendecir la casa del Señor y toda esta ciudad, estas fronteras, Ribera y Libramento. Amén. Dios, queremos darte gracias por la vida de estos niños. Son maravillosos, son piedras preciosas tuyas, Señor. Gracias por tenerlos aquí,
por ellos estar aquí, por ellos poder oír tu palabra, porque ellos pueden aprender de ti, porque tú los estás preparando para un futuro glorioso, donde sus mentes serán mentes fértiles y sus corazones serán corazones rendidos a ti, Señor. Ellos no se apartarán ni a la derecha ni a la izquierda cuando crezcan, Señor, pero sí serán instrumentos en tus manos. Y nosotros los queremos bendecir en esta noche para que su mente esté abierta y que puedan aprender todo lo que los profesores les enseñan, Señor. También bendecimos a los profesores para que tengan, Señor amado, ser capaces por ti, Señor, para que puedan enseñar a cada uno de ellos y ellos puedan ser instrumentos, Dios, en un futuro para tu poder, para tu obra y para la familia de ellos, Dios. Ellos sean instrumentos para muchos que aquí no tienen los padres en la iglesia ni las madres, pero Dios, que ellos puedan ser instrumento para que ganen sus papás, sus mamás, familiares, primos, hermanos, tíos. Dios, hablando de tu palabra, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, Dios, con toda bendición que viene de ti, Señor. Dale salud, Señor. Guárdalos bajo tu mano poderosa. Cuídalos, Dios. Protege a estos niños, Señor amado. Dios, que ellos crezcan con salud, que ellos crezcan con inteligencia, fértiles, para la gloria de tu nombre. Los bendecimos. Amén y amén. Y rápido para su clase, Pastor Johnny. Aleluya. Meus irmãos, a paz do Senhor. Salmos de número 73. Salmo de número 73. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Salmo de número 73. Os irmãos acharam? Amém? Vamos fazer leitura. Salmo 73 diz assim: verdadeiramente afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também farei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção no verso de número 17 que diz: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Amém? Feche seus olhos para orarmos. Pai, nós oramos a Ti nesta noite. Queremos colocar, Senhor, esta noite na Tua presença e invocar o Teu nome, pois Tu és Deus. Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe sobremaneira, Pai, nesta noite. E que possamos entender aquilo, Pai, que a Tua palavra quer falar aos nossos corações. Repreendemos, meu Deus, tudo aquilo que impede de estarmos de alma, espírito e corpo neste ambiente. Senhor, que a nossa mente seja aberta e o nosso coração esteja sensível à Tua voz. E eu te peço, ó Deus, que nós não venhamos sair da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair diferentes, melhor. Senhor, nos exorta, nos edifica e cura a nossa alma através da Tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz... O Salmo de número 73, sem sombra de dúvidas, é um clássico da Bíblia Sagrada. Este salmo relata a história de um homem chamado Asaf. Talvez você nunca ouvira falar acerca deste homem, mas ele é, sem sombra de dúvida, o maior músico já registrado na história da Bíblia. Este homem, sem dúvida, é aquele que fez com que o culto em Israel fosse transformado através da adoração.
Asaf é nada mais e nada menos que o líder. É aquele que rege toda a parte de adoração e louvor dentro do santuário. Os levitas eram responsáveis por adorar a Deus. Quando a gente fala em levita, a igreja atual acha que levita é aquele que é músico. Equivoca-se quem pensa assim. Levita é alguém que descende da tribo de Levi. Levita é alguém que é judeu. Hoje nós não temos nenhum levita no culto, porque aqui não existe nenhum judeu descendente da tribo de Levi. Levita é aquele que carregava no seu sangue, nas suas veias, aquilo que Deus tinha de mais precioso, a consagração e a adoração dentro do santuário. Mas deixe-me ilustrar para você quem eram os levitas, para você tentar entender o Salmo de número 73, e por que Asaf está passando pela maior crise da sua vida. Os levitas eram aqueles que, na divisão das terras das 12 tribos, onde cada tribo pegou uma porção quando Josué conquistou a terra prometida, quando começou as divisões das terras, dizendo: Rúben, você vai morar, e as terras que você vai herdar ficam ao norte desta terra onde a gente está. Simeão, aquilo que você há de herdar, a sua tribo, a sua nata, aquilo que está atrás da sua prole, vocês vão mais para o sul. Toda a terra do sul será a herança de vocês. Mas quando chegou no dia de Levi, quando chamaram Levi, toda a sua tribo e toda a sua prole para dizer: nós estamos aqui entregando as terras, distribuindo para as tribos, cada um vai receber uma porção aqui na terra prometida. Quando chegou na hora de Levi, quando chamaram Levi, agora é a sua vez de receber aquilo que Deus tem para vocês. Só que eu tenho uma notícia para vocês: vocês não terão terra nenhuma. De todas as tribos, vocês não terão herança física. Eu quero que vocês tentem imaginar, a gente falando isso é uma coisa, mas volte alguns anos atrás e seja você Levi. Você vendo todo mundo receber algo bom, recebendo Rúben, ouvindo dizer: Rúben, a melhor terra que tem por norte é sua. Você estando na tribo de Simeão, dizendo: Simeão, vocês vão herdar tudo que tem ao sul. Sabe aquela terra maravilhosa, aquela planície? Tudo aquilo é de vocês. Tudo aquilo vocês herdarão e tudo aquilo vocês terão por herança. Aí chega no dia de Levi, chamam ele e diz: Levi, para você não tem terra. Deus não separou nenhuma porção em Canaã para vocês. Vocês não terão nenhum pedaço no solo. Aí você tente entender o diálogo de Levi com quem está dividindo as terras. Ele vai dizer: mas por quê? Qual é a diferença entre nós e as demais tribos? O que a gente fez para não herdar a terra? Vocês conquistaram o coração de Deus. É diferente. Vocês fizeram o que ninguém fez. E o que a gente fez demais e fizemos o que ninguém fez? Quando Arão construiu um bezerro de ouro, porque Moisés demorou para descer do monte Sinai, onde ele estava recebendo os 10 mandamentos. E quando Deus, lá na descida do monte, quando pegou todo mundo que havia idolatrado, dizendo assim: ei, eu preciso alguém dentre as tribos que levante uma bandeira e me defenda. Quem será? Naquele dia, vocês ganharam o coração de Deus. Porque você, Levi, e a sua tribo disseram: nós tomaremos essa dor e tiraremos da adoração aos deuses estranhos do meio de Israel. Naquele dia, Levi, Deus olhou para vocês e disse: pronto. Vocês é os que serão responsáveis pela minha adoração. Levi, mas não fique triste. Vocês não terão porção física. Mas assim diz o Senhor: eu serei a herança de vocês. Eu serei a porção que vocês terão dia e noite. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode não ter nada, mas se você tiver Deus, você pode ter certeza, você tem tudo na sua vida. Você pode até não ter uma herança física, um espaço geográfico, você pode até não ter algo físico para dizer que você herdou algo de alguém, mas se você tem Deus, Deus pode mudar qualquer realidade.
Sabe o que Deus estava dizendo para Levi? Os outros terão que plantar para colher, mas eu trarei a colheita na porta de vocês. Os outros terão que correr dia e noite para conquistar aquilo que eles querem, mas eu, o Senhor, trarei na tenda de vocês toda a vossa necessidade. Asaf é um levita. No coração de Asaf tem essa promessa: Deus é a nossa porção. Não sei se vocês estão entendendo. Asaf carregava a promessa de que Deus nunca lhes deixaria faltar nada, porque eles não receberam terras. Agora escute, na tribo dos levitas existia divisões, a saber, os descendentes de Arão eram sacerdotes, responsáveis pelo sacrifício e por coordenar o culto a Deus. Asaf fazia parte de uma segunda classe, que era os responsáveis pela adoração. Todo culto era Asaf que coordenava o louvor a Deus. Só que o Salmo 73 vai falar da maior crise que este homem, que era tido como o maioral da adoração, está enfrentando. Ele começa o Salmo escrevendo e dizendo: verdadeiramente bom é Deus. Deus é bom. Agora, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E eu, olha o que ele está dizendo: e faltou bem pouquinho para que eu escorregasse. A pergunta é: o que fez Asaf quase desviar? Você já se perguntou? O que fez este homem, escute irmãos, que conhecia Deus, que viu milagre, que viu coisas extraordinárias, o que fez este homem quase desviar? A ponto dele dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, eu quase resbalei, eu quase errei contra Deus. Sabe o que é? Algo que ninguém confessa. Escute o que eu vou dizer: a gente confessa adultério, a gente confessa roubo, a gente confessa aquilo que os outros podem ver. O que quase fez Asaf desviar foi a inveja. Que eu nunca ouvi alguém confessar e dizer: vem cá, eu tenho inveja. Você está entendendo? Você já viu alguém confessar que tem inveja? Eu nunca vi alguém chegar e dizer assim: eu invejo a tua vida, eu invejo o que você tem, eu invejo a tua maneira de ver. Eu nunca vi. Asaf está confessando: eu quase resvalei, eu quase desviei, porque eu passei a cuidar a vida dos outros. O que Asaf está dizendo é: eu comecei a cuidar a vida dos ímpios. Porque escute, Asaf dependia do dízimo e da oferta de todas as outras tribos. É por isso que Deus, durante o decorrer do Antigo Testamento, Ele briga tanto: tragam, tragam, tragam e tragam. Por quê? Porque existia mais de 60 mil pessoas que dependiam do dízimo das tribos. Asaf depende do que os outros trazem. Aí sabe o que ele faz? A pior coisa que pode existir na nossa vida: comparação. Quando eu começo a comparar minha vida com a vida de alguém. Asaf está se comparando, ele está dizendo: eu sirvo a Deus, eu purifico as minhas mãos. O ímpio nada disso faz, e nem na sua morte ele tem aperto. Eles vão crescendo, vão prosperando, vão tendo tudo. E eu que sirvo a Deus, não tenho tudo que eles têm. Sabe o que é isso? Começou a comparar a vida dele com a vida de alguém. Escute só o que eu vou te dizer: quando você fizer isso, você está entrando num buraco sem fim. Por quê? Porque você nunca terá a mesma vida que alguém tem.
Às vezes as pessoas dizem assim, ó, fulano, vou usar uma expressão bem baixa, assim, ó, fulano tá bem na foto. Você nunca viu falar isso? Tá bem aparente. Você já viveu a vida que ele leva? Tem gente que aparentemente está muito bem, mas tem uma vida desgraçada que ninguém conhece. Aí quando você começa a comparar a sua vida com a vida de alguém, você vai começar a entrar numa angústia, numa agonia. Por quê? Porque você sempre vai achar alguém melhor do que você. Sempre. Sempre alguém vai ter mais. Sempre alguém vai ser melhor. Sempre alguém vai fazer melhor do que você faz. E cada vez que você quiser se comparar e elevar o seu nível, você entra em angústia. Mas como surge a inveja? A inveja surge da insatisfação do que você está vivendo. Quando você não tem satisfação na vida que você leva, você passa a olhar a vida de alguém e fazer comparativos. Por exemplo, fulano nunca veio ao culto, mas tem mais do que eu, como se uma coisa tivesse a ver com outra. Fulano nem serve a Deus, mas tem mais do que eu tenho. Você está entendendo? Aí você vai para um campo que é totalmente ilusório. Qual é? Rede social. Na rede social todo mundo tem uma vida maravilhosa. Todo mundo posta foto viajando, sorrindo, comprando carro, mas ninguém posta miséria. Ninguém posta choro. Ninguém posta suas malésias. Ninguém posta nada que transmita algo ruim. Você já viu? Ninguém posta. Por quê? Porque ali a gente quer aparentar que está tudo bem. Você está entendendo? Aí escute, olhe para mim, você que está aqui nessa noite, você que me ouve pela live. Aí você está se comparando a alguém que talvez tenha uma vida pior que a sua. Você está entendendo? Asaf, primeiro, vamos lá. Asaf, ele quer comparar a sua vida com a vida dos ímpios. Ele diz assim, os ímpios não têm aperto em momento algum, nem quando eles morrem. E eu, olha só o que ele vai dizer, por isso que eu li o versículo de número 13. Na verdade é em vão que eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos. Porque eu me purifico, eu me lavo, eu me consagro, mas sou afligido todas as manhãs. Ou seja, eu busco a Deus, mas estou cheio de problema. Estou endividado. Vamos supor que fosse isso. Estou passando por crise. Ele está dizendo assim, ó, eu me purifico, eu me separo, mas todas as manhãs eu tenho uma angústia. Os ímpios não. Os ímpios, aparentemente está tudo bem. Vamos lá. O que Asaf está dizendo aqui, a ciência descobriu agora há pouco, alguns anos atrás. O que é? Que as doenças da alma são transferidas para o corpo. Lá no versículo de número 21 ele diz assim, ó, e por causa dessa inveja, o meu coração está amargurado, apodrecido e os meus rins doem. Você está entendendo? Que talvez, eu já conheço gente que foi no médico, bateu lá e disse assim, eu quero consultar um médico, consulta, e disse assim, não, vem cá, o seu corpo não tem nada, o diagnóstico não mostrou nada. Você já conhece alguém assim? Eu conheço inúmeras pessoas que passam por scanner, passam por exame de sangue, passam por psicólogo, você não tem nada fisicamente. O seu problema é outro, é a sua alma que está doente. Asaf está doente por causa da comparação. É difícil a gente aceitar o que eu vou dizer, mas é a realidade. Cada um de nós tem a sua própria vida. Nós nunca conseguiremos ter tudo. Sempre estará faltando algo. Aí vamos dizer assim, vem cá, vamos dar um exemplo, só quero simplificar o que eu estou falando. Aí você vai, vamos dar um exemplo, só um exemplo. Foi lá, ganhou 40 milhões. Aí você estufa o peito e diz, pronto,
superei a muitos. Aí vem a mídia e te apresenta alguém, Elon Musk. O que você tem perto dele já não é nada. Você está entendendo? Sempre haverá alguém que estará mais acima, terá mais condições e fará melhor do que você. O que eu devo fazer? Você deve aceitar e concordar com a vida que Deus está te proporcionando. Não é o que você gostaria de ter, tudo bem, você pode lutar para melhorar, mas aceite o seu presente. Porque se você está vivendo isso hoje, é a porção que Deus tem preparado para você hoje. Não que isso seja o seu futuro, mas se você viva hoje, seja grato a Deus pelo que você tem. Existe uma mensagem no Êxodo que eu prego, alguém já deve ter ouvido eu falar, que quando Deus dá a terra prometida para o povo, Ele diz assim, ó, vocês aí terão fartura, terão casa, terão água, terão muita coisa, mas tem algo que vocês têm que ter. Vocês vão comer, isso na terra prometida, vocês comerão, está lá no Êxodo, mas vocês não apenas vão comer, junto com a comida que tiver na mesa de vocês, também virá saciez. Sabe o que é isso? É alguém que se contenta com a porção que tem para hoje. Sabe por quê? Porque está cheio de mesa, cheio de comida e boca cheia de murmuração. Está cheio de dinheiro, cheio de bolso, mas coração e boca cheio de ingratidão. Esses dias eu tive que levar alguém no hospital, pastor, e passei a noite lá dentro. Fazia muito tempo que eu não entrava num pronto-socorro. E entrei num pronto-socorro e fiquei das 9 ali, acho que até quase 2 da manhã. Eu fiquei sentado, só observando. Eu disse para mim mesmo, nós deveríamos visitar um pronto-socorro, acho que umas 2 vezes por semana. Só para a gente parar de reclamar do que tem, da saúde que possui, e parar de reclamar como acorda. Sabe por quê? Naquele dia ali, eu vi gente que vem penando com doença, meses sem solução. Quando eu saí daquele pronto-socorro, só existia uma palavra no meu coração: obrigado, Deus, por eu ter saúde. Você está entendendo? O que Asaf está fazendo é, eu estou me comparando com alguém que não serve a Deus. O coração dele apodreceu. Só que tem o seguinte, ele vai comparando a vida dele, que era viver de oferta e de alguém que lhe dava. Ele dependia de alguém e ele vai se comparando aos outros. Só que ele vai dizer o seguinte, tudo isso, essa amargura, essa angústia, esse meu quase resvalar, ele continuou até um momento. É como se Deus dissesse a Asaf, você está vendo superficialmente tudo. Aí ele diz, mas tudo isso mudou. Essa visão que eu tinha foi transformada. Aí ele vai dizer, escute só. Eu fiquei de sobremodo perturbado tentando entender isso. Por que que eu, que sou justo, que sirvo a Deus, sofro e o ímpio não? Eu fiquei perturbado até que entrei no santuário de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Quando Asaf entra no santuário de Deus, eu vou falar o que aconteceu com ele agora. Eu estava em casa lendo esse texto hoje e chorei muito. Porque existe uma grande diferença. Muito grande. Primeiro, quando a gente entra num santuário, as nossas vidas são mudadas. Você crê nisso? Escute o que eu vou te dizer. Eu estou falando de 2 níveis de entrada. O primeiro é quando você entra por aquela porta. Deixa eu te dizer uma coisa é você entrar num cinema.
Outra coisa é você entrar num clube. Outra coisa é você entrar em uma festa. Outra coisa é você entrar num teatro. Mas quando você entra por aquela porta, você tem que entender: este lugar não é comum. Aqui coisas sobrenaturais acontecem. Aqui Deus muda histórias, transforma as vidas e vida cativeiros. Deixa eu te dizer, talvez os nossos olhos naturais não consigam entender, mas quando a gente entra num santuário, você entra de uma maneira, mas você pode ter certeza, você volta para sua casa diferente, de outra maneira. Sabe por quê? Porque é um ponto de encontro, um ponto de contato, onde você natural encontra-se com aquilo que é sobrenatural, aonde o que é perecível se encontra com aquilo que é incorruptível, aonde aquilo que é mortal se encontra com a imortalidade, aonde aquilo que é natural se encontra com aquilo que é sobrenatural. E eu tenho certeza e afirmo para você, quando você entra por aquela porta, algo sobrenatural pode acontecer na sua vida a qualquer instante. Você não está num lugar comum. Alguém até pode entrar por ali dando risada, brincando, ficando no WhatsApp, mexendo com um e com o outro, mas isto aqui nunca será normal, nunca será natural. Sabe por quê? Porque este lugar não é outro a não ser a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Você está entendendo? O que eu quero dizer para vocês? Que eu sou um defensor disso, que muita gente por aí prega e diz que a gente não precisa ir na igreja, que a gente não precisa de santuário para encontrar Deus. Deixa eu te dizer algo: cultue na sua casa, Deus estará lá, sem dúvida. Faça culto sexta, sábado e domingo na sua casa, Deus estará lá. Pode fazer milagre, faz, mas vem para um culto, vem para uma reunião dessa onde a presença de Deus se faz presente. Não é comum, nunca será comum. A atmosfera é outra, o ambiente é outro, tudo é diferente. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia ainda diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você está entendendo? Você pode fazer culto onde você quiser. Eu já preguei em milhares de praças. Não é, pastor, a mesma coisa que nós estávamos congregando junto. Você pode fazer culto. Eu já fiz culto em casa, já fiz culto em hospital, já preguei em clínica oncológica para quem estava no leito terminal de câncer. Mas não é como este lugar. Não é como um ambiente onde todo mundo está ansioso, sedento, louco para receber a presença de Deus na sua alma e na sua vida. Deixe-me ver alguém, se alguém nessa noite aqui entendeu. Este lugar não é comum. Você está no lugar que a sua história pode ser mudada a qualquer momento. Você pode adorar Ele, então bata suas palmas fortes, isso, e glorifique ao Santo Deus. Eu lembro a primeira vez que eu decidi ir numa igreja com consciência. Eu ia quando era criança para comer e brincar em festa. Com a mãe do irmão Gisiel. Ali nós ia lá na Assembleia de Deus, pastor, enchia um ônibus só de gurizada. Tem cachorro quente? Tem, então vamos para a igreja. Mas escute o que eu vou dizer. Quando eu estava em sã consciência e precisei ir na igreja, eu lembro como se fosse hoje. Cada igreja que eu passava, eu ia de carro. Cada igreja que eu passava e o som saía, parece que aquele som entrava em mim e me tirava do banco do carro. Eu passei em todas as igrejas chorando. Até que eu fui lá nos Gideões onde começou lá, Hector, acho. Não lembro se é Hector ali. Hector da Costa. Até que eu cheguei lá. O que eu senti aquela noite, eu nunca tinha sentido em outro lugar. Você está entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa, nunca despreze este lugar. Ele não é comum. Ele não é comum. Comum é você ir na pizzaria, é você jogar bola, é você ir no restaurante, é você ir no cinema. Este lugar não é comum. Escute, me desculpe o que eu vou falar. Ainda que você não esteja sentindo nada, ainda que você não concorde comigo, ainda que você olhe para mim e diga, esse rapaz está falando só balela, só bobagem, tudo bem, eu te respeito. Mas este lugar não é comum e ponto. Aqui Deus faz o sobrenatural acontecer. Uma mão levantada para cima, só para quem crê nisso. A presença
presença de Deus essa noite é capaz de transformar histórias, curar almas e transformar vidas. A presença de Deus essa noite no santuário é capaz de transformar qualquer realidade. A partir do momento que você entra nesse santuário, decidido a encontrar aquilo que é eterno, Deus transborda a sua vida, o seu coração é cheio e a sua história nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Pois bem, este é o primeiro nível. Só que não é o nível que Asaf entrou. Porque escute, culto Asaf tem ido faz dias. Você está entendendo? Aí é que ele diz: até que eu entrei no santuário. O templo era dividido em 3 partes, a saber, o pátio, onde acontecia o sacrifício, onde queimavam-se os bois, as ovelhas, os pombos, as ofertas de farinha, onde qualquer sacerdote entrava, onde qualquer um habitava. Existia um segundo nível, que já é o santuário, aonde não eram todos que entravam. E existia um terceiro nível, que é o Santo dos Santos, que se entrava uma vez por ano, um único homem. Asaf diz que quando ele entrou no santuário, não um lugar santíssimo, aonde estava o santuário, onde estava a mesa dos pães, o candelabro, aonde estava o que antecedia a presença santíssima de Deus. Quando Asaf escute, quando Asaf atinge este lugar da presença, ele diz: foi aí, primeiro, que eu entendi. Primeira lição: a presença de Deus na vida de Asaf primeiro lhe mudou o entendimento. Você está entendendo? E este lugar que Asaf atingiu, eu vi alguém dizer esses dias, é uma grande verdade, que entrar na igreja todo mundo entra, mas entrar no culto, entrar na presença, sentir Deus, não são todos que entram. Mas escute, a primeira coisa que Deus transformou em Asaf foi o seu entendimento. Ele diz: então, quando eu entrei no santuário, primeiro, o meu entendimento foi mudado. Porque antes eu tinha o quê? Escute, eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Mas quando eu atingi a presença de Deus, eu entendi. O que Asaf entendeu? O que a gente precisa entender sobre prosperidade? Que é o que o texto aborda em todo ele. Primeiro, que prosperidade não é ter dinheiro. Dinheiro é uma coisa, prosperidade é outra. Você está entendendo? Segundo, que ter bens materiais é resultado do que você faz, mas não significa que você é próspero. Eu já preguei uma vez aqui, não vou tocar nesse assunto porque ele é extenso, mas prosperidade tem níveis. Você está entendendo? A saber, primeiro nível espiritual. A maior riqueza que um homem pode possuir é a sua comunhão com Deus e a sua vida na eternidade. Por quê? Porque nessa terra tudo é passageiro, e só a presença de Deus é eterna e permanece. Por quê? Porque nessa terra tudo é consumido. A traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas quem investe no céu, reinveste aonde o ladrão não consegue tocar, onde a ferrugem não consegue comer e aonde a traça não consegue roer. Você está entendendo? Escute, o primeiro nível de riqueza é espiritual. Segundo nível de riqueza de um homem é o seu intelecto, a sua mente. Tem gente totalmente desequilibrada, irmãos.
Saúde mental, 0. Terceiro nível de riqueza de alguém é o seu nome. Você pode até não dar crédito para isso. Você está entendendo? Mas a própria Bíblia vai dizer que um bom nome, Provérbios, um bom nome vale mais do que muitas riquezas. E assim vai, tá? Não vamos tocar mais nos outros. Mas escute, a vida possui níveis de riqueza. Olhe para mim. Você pode até não ter dinheiro, mas você é rico para com Deus. Você pode até ter dinheiro, mas é pobre espiritualmente. Sabe o que é isso? Você está em desequilíbrio na sua vida. O ideal é que você tenha dinheiro suficiente para você viver, que você tenha riqueza eterna a ponto de estar em comunhão com Deus, e que você tenha saúde física e mental na sua vida. Você está entendendo? Irmão, você tem dinheiro para viver? Tenho. Você tem saúde mental? Tenho. Você tem saúde física? Tenho. Você tem comunhão com Deus? Tenho. Você é o homem mais próspero dessa terra. E deixa eu lhe dar um recado: nada de nada você tem falta. Sabe por quê? Porque o principal é Deus e Ele preenche tudo na nossa vida. Você crê nisso? Ele mudou a sua mentalidade. Ele já não olha mais para o ímpio como ele olhava. Você está entendendo? Segundo, ele vai dizer: aí eu entendi o fim deles, que não era igual ao meu. Sabe qual é a lição que Asaf está tendo? Que existe uma diferença, não somente nessa terra, mas quando tudo passar, a diferença será manifestada. Não sou eu quem diz, é o profeta que diz: e verás a diferença entre o que serve e o que não serve. Deixa eu lhe dar um conselho. Deixa que as pessoas deem risada de você, deixa que elas continuem brincando, enchendo a cara, falando o que quiser. Não tem problema, pode falar, não tem problema, pode dizer. A nossa diferença não está somente aqui. Haverá um dia em que na eternidade se manifestará a diferença. Aí ele vai dizer: então, quando eu tive entendimento, os meus olhos se abriram e eu pude entender. O quê? A diferença entre nós. Terceiro, já quase finalizando, Asaf vai dizer o seguinte: eles possuem riqueza, mas estão em lugares escorregadios. Olha o que eu vou dizer, preste atenção, isso é muito importante para a sua alma, para a sua vida. Os ímpios possuem muitas riquezas, mas eles estão escorregadios. Aí ele vai dizer: porém eu não, Senhor. Eu estou firme e estou segurado pelas tuas mãos. Ele está dizendo: eu estou como se eu estivesse sobre uma rocha, aonde existe certeza. Não estou entendendo, simplifica, vou simplificar para vocês. Hugo Chávez, que continha ouro, dinheiro, riquezas inumeráveis, morreu agarrado nas mãos dos médicos, dizendo: não me deixe morrer, porque a morte me assombra. Sabe o que é isso? Insegurança do final, insegurança para onde está indo, medo do que a eternidade reservava para ele. Deixa eu dizer para vocês, em contrapartida, ali em Uruguaiana, eu vou dar nome para vocês não acharem que eu estou contando historinha. Um locutor muito conhecido lá, Pedrinho, um senhorzinho assim que andava de muleta. Eu estava pregando em Uruguaiana, a mãe dele estava por morrer. Aí chamaram os filhos e disseram assim: ó, a sua mãe só tem hoje. Ou você pode levar ela por mais 5, 6 meses através de o quê? Equipamentos. Aí chegaram lá para a mãe dele dizendo assim: mamãe, é o seguinte, o médico disse que a sua situação se agravou. Você está muito grave. Você pode
Ficaram até mais 6, 7 meses através de aparelhos. Aí ela se agarrou na mão dele e disse o seguinte: não tem problema, meu filho. Pode mandar desligar tudo. Porque ontem à noite Jesus me visitou e disse: amanhã tu virás comigo. Sabe o que é isso? É quem sabe para onde vai. É quem tem destino certo quando tombar. É quem não teme a morte e não está num lugar escorregadio. É alguém que tem certeza, convicção, sabendo que esta vida é passageira. O que ele aprendeu Asaf é: os ímpios confiam na sua riqueza, confiam no que eles têm, mas eles estão em lugar escorregadio, porque não têm certeza para onde vão na eternidade. Nós não, nós confiamos em Deus, e estamos alicerçados nele. Aí ele vai dizer: Deus, tu me sustenta pelas tuas mãos, e eu estou firme em uma rocha. Último, riqueza. O que Asaf aprendeu? Riqueza sem Deus, riqueza sem Deus não vale de nada. Você está entendendo? Olha o que eu vou lhe dizer. A alma do homem, ela é insaciável. Insaciável. Quanto mais você dá, mais ela quer. Sim ou não? Quanto mais você oferece para ela, mais ela deseja. Não existe saciez para nossa alma. Não existe. Sempre ela vai querer algo novo. Então escute o que eu vou te dizer. A riqueza de um homem não é só medida pelo que ele possui. O que ele está aprendendo aqui, Asaf aprendeu com Deus quando ele entrou na presença de Deus, é que quem realmente nos sustenta, nos preenche. Escute, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Se você tiver alguma riqueza e não quiser mais, eu estou disponível para receber, viu? Só depositar para mim, eu não tenho problema nenhum, pastor, com o dinheiro, pode mandar tudo para mim, eu quero mais. Mas o que eu quero lhe dizer é que quanto mais você tem dessa terra e menos você possui Deus, mais vazio você fica. Você está entendendo? Existe, é uma frase que eu não lembro de quem, não lembro agora, mas existe um vazio no homem que só Deus pode preencher. Sabe onde eu aprendo isso? Na mulher samaritana, que sacava água do poço sempre, continuava tendo sede. Aí Jesus chega para ela e diz: ei, eu tenho uma água diferente. Qual água? É uma água que quando você toma, você nunca mais volta aqui. Sabe por quê? Porque ela te sacia. Você está entendendo? Ela preenche a sua alma. A água que eu te der, ele diz para ela, mas a água que eu te der vai fazer em você o que? Rios de água viva. Sabe o que é isso? Você pode ter todas as coisas deste mundo. Se você não tiver Deus no seu coração e na sua alma, sempre haverá um vazio, que você vai tentar preencher com bebida, que você vai tentar preencher com compra, que você vai tentar preencher com moda, que você vai tentar preencher com lançamentos, com carros, seja lá o que for. Escute o que eu vou te dizer, não estou falando isso da boca para fora. Eu já ouvi um monte de gente dizer: não, eu vou ali, me encho de compra e parece que eu fico calma. E parece que eu fico calmo. Sabe o que é isso? Ansiedade da alma, que nada consegue preencher, somente a presença de Deus. Agora Asaf vai dizer: Senhor,
Eu tinha tudo. Eu estou tentando simplificar a fala dele. Senhor, eu tinha tudo e não sabia. Você está entendendo? Você tem o maior tesouro dessa terra. Você tem a maior riqueza que um homem pode ter. O que é? A presença de Deus. Você crê nisso? Um dia Pedro estava fazendo suas expulsões, curando e fazendo todas as demonstrações que o Espírito podia fazer. E se não me falha a memória, se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Chegou um encantador chamado Simão. E diz: ei, quanto custa isso que você tem? Eu te pago. Quanto é? Quanto é, Pedro? Aí Pedro vai olhar para ele e diz: que o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque não há como comprar o Espírito e a presença de Deus. Você está entendendo? Você crê nisso? Então toda vez, olhe para mim, toda vez que você estiver num conflito triste como Asaf, todos nós vamos passar por esses conflitos de fé. Se lembre que você tem a maior riqueza que um homem pode ter. Você tem a maior riqueza que alguém poderia ter. No Antigo Testamento, este Espírito, essa presença descia sobre 3 classes: reis, profetas e sacerdotes. Até que o profeta Joel, um dia abrindo a sua boca, diz: mas vai chegar um tempo em que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e Deus há de encher todo o coração que estiver sedento da sua presença. Sabe o que eu quero te dizer para finalizar este culto? Que você entrou aqui talvez pobre, você entrou aqui mendigo espiritualmente, mas você sai daqui com uma coroa na sua cabeça. Você sai daqui nessa noite cheio da presença de Deus e com aquilo que o dinheiro não pode te dar. Você pode ter o saldo que você quiser na sua conta, nada comprará a presença de Deus na sua vida. Então o que devo fazer? Isaías diz: Deus não resistirá a um coração contrito e quebrantado na sua presença. Você quer a presença de Deus? Abre a tua boca, abre o teu coração, se entregue para Ele nessa noite, e você nunca mais será o mesmo. Se coloque em pé para a gente orar. Asaf foi curado da sua crise. Escute. Ele entrou de um jeito. Sim ou não? Saiu de outro. Sim ou não? Olha para mim. Ele entra no santuário de uma maneira, mas quando ele volta diferente. Eu falei aqui esses dias que eu falei sobre o profeta Elias, que Deus enviou um anjo para servir ele. Eu falei ali que existem coisas que são perceptíveis no mundo espiritual, que os nossos olhos não veem. Que se a gente pudesse ver tudo que Deus faz no mundo espiritual, por exemplo, livramentos, acidentes que eram para nós não aconteceram, coisas assim desse tipo, a gente teria cada dia um testemunho diferente. Só que a gente não enxerga isso. Eu falei aquele dia que às vezes nós não percebemos, mas quem nos conhece e está de fora percebe a diferença. Sim ou não? Aí escute só. Asaf entra no santuário e na maior crise da sua existência.
Mas ele volta diferente. Porque naquele dia, Deus mudou a maneira dele pensar. Aí ele volta dizendo: agora eu entendi, meu entendimento foi aberto. Deus quisera que os nossos entendimentos nessa noite fossem abertos e transformados, para que a nossa vida também fosse transformada. Irmãos, escute, o que os coachings estão trazendo hoje sobre mentalidade transformada, a Bíblia já diz há mais de 4.000 anos. Você está entendendo? Agora escute o que eu vou te dizer. A relação dele com Deus refletiu no seu físico. Ele foi curado daquela angústia do coração. Ele foi curado daquela dor que ele diz, afisgada nos meus rins. Porque ele encontrou Deus. O que eu quero dizer nessa noite, sem medo de errar, é que tem gente que sai daqui nessa noite totalmente diferente da maneira que entrou. Você está entendendo? É para quem crê, eu não vou forçar, mas é para quem crê. Você sai deste santuário diferente, o seu entendimento sai aberto. Se existir enfermidade física, eu creio que Deus pode mudar a sua história. Se a sua alma está em agonia, está em angústia, se a tristeza habita o seu coração, esta é uma noite que Deus muda a sua história e isso sai do seu coração. Talvez você tenha entrado no mais profundo de tristeza, em depressão, em angústias da sua alma, mas esta é uma noite em que Deus escolhe para virar o teu cativeiro e mudar a tua história. Escute, há um antes e um depois. A sua vida nunca mais será a mesma. Você consegue crer nisso? Então eu quero convidar você para orar, somente você que quer orar aqui na frente. Eu quero fazer uma oração específica pela sua vida. Sai do seu lugar e vem. Rapidamente, que eu sei que Deus pode operar um milagre na sua vida. Isso. E o louvor vai cantando enquanto as pessoas estão vindo. Vem pra gente orar. Oh Jesus, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Olhe para mim, eu quero finalizar. Quando Asaf vai começar a registrar o que ele está passando, ele não diz assim, por causa dos ímpios, foi por causa de alguém. Ele diz, não, quanto a mim, está em mim o erro. E muitas das vezes a gente quer terceirizar o erro. Escute, eu sou assim, olhe para mim, eu sou assim por causa do meu pai, por causa... Não. Ele diz, quanto a mim, ele puxou a responsabilidade. O erro é meu. Quanto a mim, eu quase errei com Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente gosta de terceirizar as culpas. Quer ver só? Você deixou a Deus, por exemplo, porque a igreja que você congregava, o pastor caiu em adultério. Escute, quem errou foi o pastor, não foi Deus. Você está entendendo? Então Deus continua sendo o centro da sua vida. Não, eu estou assim, eu deixei a Deus porque o meu pai era X assim. Não, você deixou a Deus porque você quis. Não terceirize o erro, a culpa. Assuma essa responsabilidade e reconheça. Eu só estou vivendo isso porque eu errei, porque eu escolhi, porque eu fiz, porque eu não lutei ou porque eu deixei. Asaf reconhece isso no início.
Quanto a mim, os outros não sei, mas eu estou falando de mim. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Que está cheio de gente que bota a culpa A, B, C, D, E, F, mas ele nunca errou, nunca é culpado, nunca fez. Nessa noite, fale como Asaf: eu não sei dos outros, eu estou falando de mim. A minha alma está assim, a minha angústia é essa, a minha dor é assim, as minhas lágrimas são essas. Eu não estou falando dos outros, eu não estou terceirizando o que eu estou vivendo. Quanto a mim, eu estou assim por causa disso, disso, disso e daquilo. Sabe o que vai acontecer? Você vai achar cura para essa dor. Eu não tenho ninguém para quem falar. Deus está te convidando, então fala para Ele nessa noite. O que travou a sua alma? Qual é o seu vale, o seu cativeiro? Qual é a sua dor? O que te aflige? O que está causando doença no teu corpo? O que é que está te causando angústias? Abra o teu coração para Deus, a gente vai orar. Peça para Deus te curar. Peça para Deus passar um azeite nessa ferida que nunca sara. E eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer. Vamos orar? Pegue na mão de alguém e a gente ora. Pai, nessa noite nós oramos. Nós oramos não somente por quem está no santuário, mas oramos também por aqueles que nos acompanham pela live, por aqueles que estão em casa e não puderam estar aqui. Nós oramos, ó Deus, pela tua misericórdia primeiramente. Nós oramos a ti, ó Deus, te pedindo perdão pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Mas nós nesta noite carecemos de um milagre. Senhor, eu te peço, toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher. Que todo câncer bata em retirada, que toda maleza, Senhor, saia da vida deste homem, desta mulher. Que toda enfermidade nessa noite caia por terra. Que a depressão saia, que a angústia saia. Que aquilo que não provém de ti saia da vida deste homem. Senhor, eu oro, Senhor, para aqueles que estão enfermos, que já receberam um diagnóstico, ó Deus, que não há cura, que não há mais solução. Deus, eu te peço, entra com providência pela tua misericórdia, que o teu Espírito Santo, ó Deus, toque sobre esta vida, toque sobre este coração, toque sobre este homem, toque sobre esta mulher, em nome de Jesus. Pai, eu oro e uno a minha fé com a fé deste homem e desta mulher. Espírito Santo de Deus, faz um milagre sobre as nossas vidas. Traz a cura, traz a libertação sobre nós. Perdoa-nos, ó Deus, das nossas falhas. E assim como Asaf, nós te pedimos que nós venhamos adentrar o teu santuário e nos enchermos da tua presença, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluya, tome su lugar. Ya estamos finalizando. Antes queremos presentar a algunos hermanos, hermanas que entrarán al rol de miembros de la iglesia. La gloria es del Señor. Todos los domingos tenemos presentación de hermanos para que congreguen con nosotros. Quisiera aquí llamar a Bruna, no entiendo la letra, Díaz y Regina Díaz, Renato Olivera, que no está aquí hoy, que es el papá y el esposo de la hermana. Esas hermanas hace ya un buen tiempo que están congregando con nosotros, pero nosotros nunca las presentamos aquí. Entonces para nosotros es una alegría
ustedes estar aquí y ser presentados. También queremos llamar a Juan López, también hermano amado que va a ser parte del rol de miembros de la Iglesia Bautista Nacional, y es una alegría tenerlos como hermanos y haciendo parte de este ministerio. Ciertamente, quiero bajar ahí abajo, siempre quedamos ahí medio que hablando en las espaldas, y estoy con ganas de caminar hoy. Tengo que caminar porque tengo que bajar un poco de kilo. Y es una alegría tenerlos aquí. Amén. Entonces, creo que hay algo de parte de Dios para la vida de ustedes en este lugar, ¿no? Ciertamente Dios tiene un propósito. Ustedes van a tener que descubrir cuál es el propósito de Dios. Es a través de un mensaje como este, donde van a tener que entrar a esa presencia de Dios, y es ahí donde Dios va a revelar cosas sobrenaturales para la vida de ustedes. Es en ese lugar donde tenemos que estar todos los días, en ese lugar santísimo. Y ahí es donde Dios se muestra para nosotros y nos revela qué es lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que quiere usar de ustedes en este lugar. Ustedes no solamente están aquí para sentarse y escuchar un culto, sino que Dios quiere usarlos como instrumentos. Amén. Vocês vão ser instrumentos na mão do Senhor. Glória a Deus. Entonces, va a ser una bendición para esta iglesia. Pero nosotros como pastores, como líderes, también queremos ser bendición en la vida de ustedes. Amén. Queremos servirlos y queremos estar a las órdenes siempre. Cuenten con nosotros siempre. Amén. Queremos orar y bendecirlos y recibirlos como miembros de la Iglesia Bautista Nacional o IBN, como así lo quieran llamar. Extienda sus manos para acá. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la vida de estas hermanas, de este hermano, por la vida del hermano que no está aquí hoy, del hermano Renato. Queremos bendecirlo también porque se encuentra enfermo, y esta es una oración que vamos a hacer ahora, pero en este momento queremos orar por lo que lo vamos a recibir aquí, Dios. Será de bendición para este lugar, sus vidas, y ellos bendecirán este lugar también, Señor, así como la vida de todos aquellos que hacen parte de este ministerio. Nosotros nos alegramos con la llegada de ellos y los recibimos con alegría, con amor. Los recibimos, Señor, porque sabemos que ellos serán de gran bendición, Padre, y que tú puedas ministrarlos poderosamente, sus mentes, sus corazones, que en este lugar, que yo sé que ellos ya encontraron el pasto, el alimento necesario para nutrir sus vidas espirituales, Dios, que continúen cada día más nutridos para la gloria de tu nombre. Nosotros los recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos. Amén. Sean bienvenidos. Damos órdenes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Queridos, de parte de los avisos, queremos hacer una noche más de bienvenidas a todos aquellos que aún no pudimos charlar, a todos los hermanos y hermanas que están viniendo a la iglesia, ya más de un culto, que han decidido que van a congregarse aquí en este lugar. Nos gustaría tener más una noche de bienvenidas. La última tuvimos a un par de meses atrás, fue una bendición. Teníamos 30 personas que se tornaron miembros de este lugar y quisiéramos hacer nuevamente más una noche. Necesito que usted ponga atención acá a lo que estoy hablando, si no después usted sale acá, yo no sabía, no avisaron nada, y avisaron sí. Había una hermana en la iglesia muchos años atrás que ella nunca sabía de los mensajes, ella siempre estaba como un ventilador así, mira, mirando todo el mundo y nunca miraba por el altar donde allí salían las informaciones, y después surgían las cosas. Ay, a mí no me avisaron, ¿no?
La verdad que avisaron, la hermana Ventilador estaba cuidando a todo el mundo y no buscaba atención aquí. Entonces busqué atención porque la información es importante. Nosotros queremos hacer una segunda noche de bienvenidas. Vamos a pedirles que los hermanos, eso sí, puedan encontrar algún diácono que está ahí en la puerta o de la bienvenida. Mejor de los de la bienvenida porque ellos van a estar con nosotros en esa noche. Los hermanos de la puerta y de su nombre, para que nosotros podamos saber cuánta gente vamos a recibir en ese día. Amén. Porque siempre compartimos algo después de charlar, después de conocernos, compartimos alguna cosa y necesitamos estar organizados para eso y saber cuánta persona va a estar en esa noche. Personas, ¿cuáles son esas personas? Personas que nunca charlamos, que nunca tuvimos un contacto, que quizás usted está viniendo a varios cultos y que ya ha decidido venir y quedarse aquí. Entonces queremos conocernos, darnos a conocer también junto con todos los pastores y pastoras, y será una noche muy linda donde nosotros vamos a poder recibirlos y después presentarlos aquí como miembros de la iglesia. Entonces necesito que a los hermanos de la bienvenida que están en la puerta usted se dirija, les dé su nombre allí para que podamos organizarnos. Será ya por el lunes 25 o el jueves 28 de este mes será. Después, en el decorrer de esta semana, yo afirmo mejor cuál de estos 2 días vamos a hacer. Amén, amados. Gloria a Dios. ¿Entendió eso? Bueno, entonces nosotros tenemos ahora el martes, tenemos la oración a las 7, 19 horas. 19:30 tenemos el estudio bíblico. Miércoles tenemos el culto de propósitos. Y sábado tenemos culto de jóvenes y el domingo nuevamente a las 19 horas el culto de la familia. Amén, amados. Vamos a tener dentro de breve ahí un mes más 2 semanas de consagración, donde ahora está abierto a todos los hermanos de la iglesia, a todos aquellos que quieran entrar en esas 2 semanas de consagración. Capaz que vamos a ajustar un poquito más algunas cosas, pero vamos a hacer, ese es el camino donde tenemos que andar, amados. Consagrados, ¿no? Santificados. Es donde vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Nadie ve nada de Dios sobrenatural si no hay una consagración o una santidad. Es necesario que nuestras vidas estén en ese altar. Para eso tenemos que esforzarnos, amados. Amén. No es solamente pensando en consagrarnos que nos vamos a consagrar, no. Está teniendo actitudes de consagración. Entonces, dentro de un mes más, yo voy a anunciar aquí, vamos nuevamente a hacer 2 semanas de consagración y va a estar abierto a toda la iglesia y será una gran bendición. Amados, que Dios los bendiga. Queremos cantar un cántico de comunión antes de salir de aquí. ¡Ay, sí! Paz, irmãos. Em nome do Ministério Infantil, eu quero passar aqui para agradecer a todos que colaboraram comprando os panchos nesses 4 domingos que a gente teve e também quem colaborou doando os condimentos e tudo mais. Hoje é o nosso último domingo, nós temos 50 cachorro-quentes ali para vender e fica o desafio da gente conseguir vender todos, vai ser de muita ajuda. A nossa festa ficou para o dia 6 de setembro, das 2h30 até as 5. Depois vai passar no Instagram ali o post, aí vai nos ajudar bastante se você compartilhar. E também trazendo seu filho, seu neto, seu sobrinho, não sei. Toda criança que você conhecer, traga, tá? Porque o Ministério Infantil se empenhou nesse último mês. A gente se dedicou e conta com vocês. Vai ser um momento muito bom, com louvor na linguagem deles, palavra na linguagem deles, brincadeira e também comida, né? Então, traga a sua criança. Nós vamos estar esperando com muito amor. E também, se você quiser colaborar de alguma outra forma, nos procure eu ou alguma pessoa do Ministério Infantil. Amém? Eu conto com a sua ajuda e também peço que você nos inclua em suas orações. O Ministério Infantil precisa. Peço que coloque essa festa na sua oração, tá? Para que faça um dia bom, para que seja um momento agradável na presença de Deus. Amém? Muito obrigada. Tremendo. Qué divina. Cuando ella vino a la iglesia, venía con una muñeca, amados. Tremendo.
lo que Dios hace en la vida de estos niños. Ella llegó, era niñita, chiquita. Ni teníamos escuelita en la escuela, en la iglesia cuando ella llegó. Hoy ella es la líder de la escuelita. Bendiga ese ministerio. Pregúntele lo que falta para esa fiesta. Si usted quiere aportar y ayudar, ayúdelos. Será una gran bendición. Compre los panchos allí de ellos, que con mucho esfuerzo ellos trabajan para ese ministerio. Amén, amén, amados. Queremos despedirnos con un canto de comunión aquí. Ahí usted canta un poco, y si quiere ir saliendo, usted va saliendo. Si quiere ir comprando pancho, usted va comprando pancho. Pero yo los quiero bendecir en el nombre de Jesús, para que usted tenga una semana llena de bendición, una semana próspera. Que la mano del Señor esté sobre tu vida siempre, todos los días. Que usted tenga buenas noches de sueño, y que el gozo y la paz del Señor esté sobre tu casa y sobre tu familia, y que Dios te acompañe al salir de aquí, de este lugar. Están despedidos. Meu irmão, meu irmão.